Mas olha que interessante isso aqui. Hoje um programa tá muito psiquiátrico, eu diria, doutor. E que bom. Olha essa aqui. Porque essa aqui me incomoda muito. Eu não sei se incomoda muitas pessoas. Você já ouviu falar em experiência de quase morte, Patrícia? Já ouviu, né, doutor? Falar? Já ouvi, já presenciei. O quê? É. Meu Deus, então calma aí. Não vou querer saber dessa história. Turma, experiência de quase morte, doutor, vou tentar explicar aqui, trocar em miúdos de uma forma muito popular, mas se eu tiver errado, só me corrige. Pode interromper, tá? Fica à vontade. É quando a pessoa, por exemplo, tá doente, ela morre, mas consegue ser ressuscitada. Sei lá, tem uma parada cardíaca. Aí os médicos, perdemos a pessoa, desfibrilador, pum, dá aquele choque, a pessoa volta. Esse período que a pessoa ficou fora de si seria nesse momento que acontece essa experiência de quase morte. Mais ou menos isso, doutor? Exatamente. Então tá, então vamos lá. Uma pós-doutora pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, Beatriz Carunchio, realizou uma pesquisa com 350 brasileiros sobre esse assunto. Brasileiros que passaram por essa experiência de quase morte. E tem uma curiosidade em torno disso, né? Porque todo mundo quer saber como é que é do lado de lá, né, gente? Todo mundo, né? Eu queria saber. Você não queria não, Madrinha? Olha, confesso pra você que não, viu? Eu gostando aqui. É melhor nem saber, né? Eu fico preocupada, porque assim, falou, meu Deus, de comida, né? Eu fico com medo de não ter. Você tá pensando na alimentação? Pois é, gente. Esse artigo indica que, na maioria dos casos, uma EQM, quando é chamada, né? É a sigla para experiência de quase morte, leva o paciente a um contexto agradável, com relatos sentimentais de paz, amor e acolhimento. Vou lá trocar em miúdos de novo, né? Poxa, eu tô igual professor, né? Eu falo e troco em miúdos. Mas é só porque eu queria que vocês entendessem bem isso aqui. Queria reprisar, assim, sublinhar isso aqui. Muitas pessoas dizem, olha, eu tive uma experiência ótima. Foi de paz, foi amor, acolhimento, foi bonito, tinha um túnel branco, é mais ou menos assim, né? No entanto, a neuropsicóloga aponta que, em alguns casos, não é isso que acontece, não, né? Tem algumas experiências de quase morte que são perturbadoras. A maioria dos fenômenos relatados são muito desagradáveis, causadores de dor, muito medo e incertezas. E aí, no estudo, né, todo estudo tem uma conclusão, essa doutora concluiu que a experiência de quase morte traumática, que esse caso aí, quando ela é muito perturbadora, pode romper com as certezas existenciais e alterar o fluxo da chamada vida normal. A pessoa meio que enlouquece, trocando em miúdos, né? Ela meio que quebra esse ciclo que tem da vida normal, assim. E aí eu, como religioso, católico, cristão, que acredito no céu e no inferno, eu sempre fico pensando, antes do doutor falar, porque ele vai falar tecnicamente, vamos no nosso papo mais leigo aqui, para vamos sim. Eu fico pensando assim, será que algumas pessoas estavam indo para o céu e outras para o inferno? Faz sentido para você ou não? Olha, quando a gente é criança, né, pelo menos a gente tem essa dimensão, assim, né? Somos educados dessa maneira. Se fizer coisa boa, vai para o céu, se não fizer, vai para o inferno. À medida que a gente vai crescendo, né, Júnior, a gente vê que muito do inferno a gente vive aqui mesmo, né? São as doenças, as dores, as nossas atitudes. Agora, saindo da religião, mas vindo para o lado científico, na Netflix tem um documentário que é muito legal, que chama Vida Após a Morte. E esse documentário, ele foi redigido e depois gravado por uma médica. Ela tem essa experiência, né? O que acontece? O avião onde ela estava caiu, e aí depois ela teve também uma outra experiência, vida pós-morte, que ela teve um desastre. Ela foi fazer uma viagem, e aí naquele esporte radical, como é que chama aquele esporte que rema? Tipo que vai descer nas cachoeiras? Isso. Ela tava nesse... de remar, né? É um bote que vai descer na cachoeira lá. Só que ao descer a cachoeira, ela pega e bate a cabeça e neste momento ela relata, isso é porque ela é médica, tá, gente? Ela não tem um cunho religioso assim, não. Ela relata que vê, é como se o corpo dela ficasse lá e aí ela vê o tempo todo o que acontece. O socorro chegando, o marido dela desesperado e a cabeça o tempo todo lá machucada, né? E ela fica como se ela tivesse adormecida. Ela cita o estado de coma. Isso está na Netflix, podem ver lá, Vida Pós-Morte.
E aí ela fala dessa experiência que, quando ela volta, é como se alguém conversasse com ela e dissesse, olha, o seu filho hoje tem 2 anos, ele vai morrer com 18. Então você aproveite, você fala tudo que você quer pra ele e tudo. Só que aí ela ficou enlouquecida, porque ela não teve um minuto de sossego. O menino fazia 3 anos, 4 anos, ela tá faltando, né? E aí quando o menino fez... Eu tô dando spoiler, né? Não. Já tem mais de 6 meses? Já tem, então já tem pode 3 anos, já. A minha técnica, o meu acordo com os ouvintes é o seguinte, tem mais de 6 meses, você não viu, não é spoiler não, tem que contar. E aí, quando ela pega e chega, o filho dela faz 18 anos, ela conta que dos 18 para os 19, foi um inferno a vida dela. O menino não podia sair, que ela achava. Quando ele fez 19, ela falou, ufa. Tem nada disso, eu vivi esse tempo todo assim, essa experiência vida pós-morte. Mas imagina o inferno que essa menina viveu, essa moça viveu. Só que quando ele faz 20, realmente ele tem um acidente do jeito que ela foi avisada nessa vida pós-morte e realmente tem um término ali da vida dela. E aí que ela vai começar a pesquisar sobre esse assunto. Ela é médica, é um pouco cética, né? Não acredita assim nas questões religiosas em si. Ela traz uma questão científica. E aí, pela tese dela, ela vê que várias pessoas já passaram por essa experiência pós-morte, que não é uma coisa muito extraordinária, não. Muitas pessoas que ficam em coma, né? Relatam aí o que viram, o que perceberam, o que sentiram. Então, é muito legal, é muito interessante, assim. Eu sei lá, eu acho esquisito. Não vou querer, não. Eu só assisti, mas não vou querer. Eu fico com medo de ver esses trem do lado de lá, eu fico com medo. O Vini Bios está aqui comigo. Júnior, a região católica também evoluiu. O céu e o inferno são estados mentais de espírito. Não, Vini, eu não sei qual é a sua religião, e talvez acredito que não seja católico, porque a evolução do jeito que você está falando não existiu, não. Até hoje são dogmas, e, bom, tem inferno, tem o céu, tem o purgatório, e acreditamos nisso. Agora, lógico, você pode acreditar numa outra coisa, e eu sempre respeito muito todas as religiões, viu, gente? Eu falo muito da minha religião aqui, sem problema nenhum, mas respeito todas. A gente recebe diversos pastores aqui, já recebe pessoas que são da religião espírita, respeito demais. Tem amigos que são de religiões afrodescendentes, né, Umbanda e por aí vai. Então tem um alto respeito. Inclusive agora a Márcia Rezende, que participa sempre com a gente, mandou uma mensagem aqui agora pra gente, comentando as coisas do programa. Márcia também é pastora voluntária da Igreja da Lagoinha, então assim, eu respeito todo mundo, mas... essa aí é uma crença que você tem que não é religião católica. Eu posso te afirmar que é outra história. Mas deixando a discussão religiosa de lado, doutor, essas experiências de quase morte, que o senhor falou que presenciou uma. Algumas? Eu do meu ponto de vista, mais uma vez, católico, cristão, eu acredito em céu e inferno. Na hora que eu olho para essa situação, uns tiveram um negócio meio esquisito. Era escuro, e outras uma coisa de muita paz. Falo, uma turma estava indo pro inferno, a outra estava indo... A que estava indo pro inferno aproveita e faz coisa certa aqui, confessa, faz uma coisa para ver se vai pro outro túnel. Mas eu entendo que tem outras visões, outros pensamentos. O senhor, como médico, presenciou algumas experiências de quase morte. Como é que o senhor viu isso e quais os relatos que o senhor já recebeu sobre essa história? Então, eu formei na UFMG em 2005 e em 2007 eu passei num concurso da Prefeitura de Belo Horizonte para trabalhar em UPA. Eu era um dos emergencistas. Em muitas situações se pega pacientes que estão com parada cardíaca, pacientes que chegam com a glicose muito baixa. Você coloca lá o monitor e você vê que a atividade elétrica do coração está naquela fase mais desorganizada até que ela para, né? E essa atividade do coração parada, você considera que o organismo não está mais em vida e você tenta a reanimação. Aí você faz diversas drogas. Não. A maioria das experiências que eu vi eram as pessoas, quando voltavam, dizer, nossa, me deu uma sensação de paz, serenidade, uma sensação de conforto, uma coisa boa, doutor. Sensação de fazer parte de tudo, de estar conectado com tudo. E uma ou outra experiências de estranheza, de medo intenso, de desconforto, sabe? Na leitura da neurociência, acredita-se que, por exemplo, se o seu coração para de bater, você pode demorar, e dependendo das medidas de reanimação, você pode demorar de 5 a 10 minutos sem reanimação, ou até 25, 30, 40 minutos. Às vezes você tenta reanimar uma pessoa, né? E você vai ter ali alguma atividade elétrica no cérebro, mas alternada, dependendo da área, da essência. Eu acho que isso vai influenciar até a crença da pessoa. Se ela tem fé
e ela acredita que vai para o céu, essa atividade remanescente do cérebro até o desligamento total vai conduzir ela para um outro estado de atividade que pode ser positivo. Agora, se ela acabou de trair a esposa, está se sentindo super culpada, ela pode imaginar que foi pro inferno. Deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo dizer. Assim. Vou tentar trocar em miúdos aqui. O senhor acredita, então, que essa experiência de quase morte nada mais é do que o nosso cérebro, com tudo que a gente tem no consciente, no subconsciente, refletindo naquele momento. Refletindo de maneira desorganizada, com alguma área dominando. Se é uma área positiva, se você é uma pessoa que tem muita fé, muito provavelmente essa área positiva vai estar mais tonificada, ela vai dominar você naquele momento. Então eu que tenho fé e acho que vou pro céu, ia ver o túnel branco lá. Provavelmente você ia ter uma sensação de paz, você ia se sentir em conexão sublime, né? E uma outra pessoa que seja mais perversa, que tem atitudes cruéis, vai ter medo e vai cogitar. Inclusive, nesse estudo... tridente na bunda. Você viu nesse estudo que tem um cara que diz que chegou num lugar onde tinha muita gente gritando, sofrendo, sim. E o cara rindo no fundo, dizendo assim, você pode ir mais um dia, você volta pra mim? Pois é. Não é curioso? Então, é interessante que você veja uma construção meio fantasiosa. Agora, gente, cada um tem o direito de ter a sua religião, de ter a sua crença, e se for pro seu exercício do seu bem-estar, pra te dar paz, pra você fazer o bem, pratique mais e mais. Eu falo muito isso para meus pacientes, sabe? Se a sua religião te faz bem, te traz segurança, bem-estar e plenitude, pratique. E eu acho que esse tipo de estudo que não sirva para assustar as pessoas, que sirva para a gente, sabe, refortalecer a nossa importância de fazer o bem, viver de bem, de paz, de maneira positiva com o próximo, porque eu acho que no final das contas você vai sentir a consequência disso lá.